Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Vamos retomar hoje o estudo do livro Buriti mais História para o quarto ano. Estamos trabalhando na unidade 1, os primeiros grupos humanos. Vamos iniciar agora o estudo do capítulo 2, o tempo na história, que se inicia na página 16. Mas antes de iniciar o capítulo 2, que tal fazermos uma breve revisão do capítulo 1? Vimos no capítulo 1 que a história estuda aquilo que aconteceu no passado ou antes do tempo presente. Percebemos a transformação da história observando as mudanças e as permanências que identificamos na sociedade. Mudanças na sociedade possuem ritmos diferentes. Algumas são de curta duração, como, por exemplo, um jogo de futebol. Outras mudanças possuem média duração, ou seja, duram 5 ou 10 anos, como no exemplo, a moda de roupa utilizada. E por último, temos mudanças de longa duração, como, por exemplo, a abolição da escravatura ou mudança na agricultura e na evolução da sociedade. Descobrimos que existem fontes históricas que são estudadas por arqueólogos e historiadores. E, através dessas fontes, que nós conseguimos encontrar vestígios que explicam o passado. Vamos estudar então o tempo histórico, que está diretamente relacionado com os grupos humanos e com as mudanças sociais que esses grupos vivenciaram. Para entender como os humanos marcam a passagem do tempo, precisamos entender a ideia de marco, que é algo que aconteceu e que é muito importante como referência na história humana. O marco principal utilizado é o nascimento de Cristo, ou seja, o tempo é contado antes do nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo. Depois, existem outros marcos menores, que foram adotados pelos grupos humanos como referência de mudanças ou permanências. O primeiro marco histórico que o texto mostra é a invasão do Egito pelo imperador romano Júlio César, que ocorreu em 47 a.C. Passados mais de 800 anos depois, temos o segundo marco histórico mostrado no livro, que trata-se do ataque dos vikings ao litoral da Inglaterra, em 793 d.C. Uma epidemia parecida com essa que vivemos hoje já aconteceu em 1350, no século XIV. Chamava-se Peste Negra e matou muitas pessoas, marcando a história da Europa. Em 1500, temos um marco histórico relacionado com a nossa história, que é a chegada dos portugueses às terras ricas em pau-brasil. Mais um marco histórico do nosso país. Em 1822, no século XIX, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Esse
é um marco na nossa história. O último marco histórico visto no livro é a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu em 1945. Foi uma guerra violenta que durou cerca de 6 anos e mudou a história de muitos países. Percebeu quantos marcos históricos importantes aconteceram e mudaram a história dos grupos humanos? Certamente, o ano de 2020 já virou um marco importante na história do mundo. Outra maneira de organizar e entender a passagem do tempo é através de uma representação de linha do tempo. Você desenha uma linha e divide o tempo em grandes momentos históricos. Assim, fica possível observar o tempo na história. Vamos fazer isso agora, criando uma linha do tempo e dividindo ela em 5 grandes períodos. O primeiro período destacado na nossa linha do tempo é a pré-história. Esse período histórico é conhecido como pré-história e sua principal característica é que ele ocorreu antes da invenção da escrita. Nesse período, a história é contada através do estudo do tipo de ferramenta utilizado pelos grupos humanos. A pré-história também é dividida em 3 outros períodos: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Depois da pré-história, chegamos na Antiguidade. Após a Revolução Agrícola, os povos fixaram-se em um local e desenvolveram o pastoreio, a metalurgia e o comércio. Surgiram grandes civilizações como a egípcia e a fenícia. O tempo passou e chegamos no próximo bloco histórico, que é a Idade Média. A Idade Média ocorreu entre 476 a 1453 d.C., quando Constantinopla foi tomada pelos muçulmanos. É um período da história conhecido também como feudalismo. Nesse período, a economia era baseada na agricultura do servilismo, dos senhores feudais, que eram os donos da terra. O próximo período histórico que temos é a Idade Moderna. Esse bloco da história chamada Idade Moderna ocorreu entre 1453 até 1789. Os grandes marcos desse período são a Revolução Francesa, quando o rei da França foi decapitado, e a expansão comercial que a Europa promoveu para a Ásia, África e América, em busca de novos produtos para comercializar. Perceba que aqui temos um marco da história da Europa que cruza com um marco da história brasileira. Quando os europeus saíram em busca de novos produtos para comercializar, eles chegaram aqui no Brasil, pois estavam procurando um caminho para as Índias. Por isso, chamaram os povos que aqui encontraram de índios. Chegamos, enfim, na Idade Contemporânea.
A Idade Contemporânea é o período em que nós estamos hoje. O aumento do conhecimento possibilitou a invenção do motor a vapor e do motor de combustão. Com isso, as fábricas e indústrias ganharam força de produção. Nesse período, os europeus começaram a buscar novas colônias na Ásia e África para obter matéria-prima para a industrialização. Assim sendo, a industrialização é o marco mais importante da Idade Contemporânea. Você pode encontrar outras definições e outras divisões de tempo com outros marcos. Não existe um ano exato para marcar esses períodos. Essas definições são convencionadas, ou seja, são combinadas entre os historiadores e depois compartilhadas nos livros. Vamos fazer agora o resumo do capítulo. O tempo histórico está relacionado com grupos humanos, ou seja, o que os humanos fizeram com a paisagem, com outros grupos humanos, ou o que a natureza fez com a Terra, em determinado momento da história. Existem acontecimentos que marcam um momento. Esse acontecimento importante é conhecido como marco histórico. Através dos marcos históricos é que nós podemos criar uma sucessão de acontecimentos que explica as mudanças e permanências na sociedade. Podemos construir uma representação visual chamada linha do tempo e com ela perceber a sucessão dos acontecimentos importantes. Vimos um estudo de linha do tempo com 5 períodos distintos: pré-história, antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Cada um desses períodos durou um grande intervalo de anos, e cada período possui seus acontecimentos principais que marcam o início e o fim desse período. Não se esqueça de fazer a leitura do texto. A videoaula apenas complementa o seu estudo. Leia o texto. E aí, conseguiu entender esse capítulo do livro? Agora dê um like no vídeo. Deixe um comentário dizendo se gostou ou não. Inscreva-se no meu canal do YouTube e compartilhe esse vídeo com seus colegas de classe. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!